Bom dia, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Beleza. Graças a Deus. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Vamos Sim. começar com gotas e paz. Tá, vamos lá. Mensagem 291. Como esquecer? Como esquecer os dias cinzentos, se são eles que me fazem que me trazem o brilho do sol? Como esquecer as derrotas, se são elas que me proporcionam vitórias? Como esquecer os erros, se são eles que me dão lições? Como esquecer a solidão, se é ela que me trouxe aproximações e amigos? Como esquecer as tristezas, se são elas que me fizeram a minha sorte mudar? Como esquecer os planos fracassados, se o fracasso foi o meu melhor professor nas mudanças que eu precisava executar? Como posso esquecer alguém que foi ingrato comigo, se isto foi o melhor remédio para eu entender, a saber e a perdoar? Como posso esquecer os erros que cometi, se eles foram fundamentais para que eu pudesse mudar uma série de conceitos que antes não havia percebido? Como posso esquecer o dia em que vi as lágrimas de uma criança escorrendo pelo seu rosto, se isto mostrou que temos que educar a criança, pois é mais fácil do que punir o homem mais tarde? Como esquecer os ensinamentos de Jesus feitos há mais de 2000 anos, e parece que foi hoje? É mensagem bem bonita, né? A vida da gente, né, é uma eterna comparação. Então, a gente só consegue ver o belo se a gente tem o feio. A gente só consegue ver a luz, né, se a gente comparar com a escuridão. Então, em tudo, né, a gente tem que ver o lado positivo da coisa, né? Por mais que doa certos acontecimentos, né, esses acontecimentos servem para a gente como base para a gente evoluir espiritualmente e ter discernimento de saber que é bom, o que é ruim, né? Muitas pessoas que vivem aí no, numa eterna bolha de conforto, né? Uma zona de conforto gritante, tanto material, né? Eles entram muitas vezes eles entram em tédio e acabam entrando em depressão, né? Da mesma maneira que as pessoas que passam por dificuldades financeiras, dificuldades materiais. Então a gente vê que tem que ter o lado ruim para ter o lado bom, né, Oswaldo? Na verdade, uma das. Eles atribuem isso, acho que a Einstein, mas acho que não foi com ele, mas aconteceu algo muito próximo disso que traz um ensinamento, né? Tem uma pergunta que se fazem se o mal existe, se o mal foi criado, né? Ainda há uma dúvida para as pessoas, principalmente que não conhecem o estudo espírita, a gente percebe que ainda há uma grande dúvida sobre Deus, como Deus age e como Deus é. Eles falam que Deus um dia, Deus, um professor falou para um aluno, né, que o mal existia e o aluno na verdade ele discorda, ele diz, né, professor, acho que o professor era de ciências, ele fala isso que você falou. A escuridão existe, professor? E o professor fala, não, a escuridão, na verdade, é a ausência de luz. Ele fala, o frio existe, professor? E ele fala, não, o frio, na verdade, é a ausência de calor. Ele falou, então, o mal também não existe. Ele fala, como assim? Ele fala, se você falou que o escuro é falta de luz, né? Se você fala que o frio é ausência de calor, então nós só podemos entender que o mal é a ausência do bem. Vai ser uma falta de conhecimento sobre o bem. E bem nisso que você está falando, aqui ele fala bastante de esquecimento, mas não esquecimento, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que para o termo é esquecer, né? Eu não concordo muito com o esquecer. Tem pessoas que bebem, usam droga, ou tentam fugir da realidade, né? Fugir do que está acontecendo, tipo, querendo esquecer ou o que aconteceu, ou o que está acontecendo.
No entendimento que nós temos da inteligência, né, quando o ser humano, quando o ser criado por Deus atinge o estado, né, da humanidade, a forma de homem, ele já começa a ter, a gente pode dizer, a memória, o de guardar os acontecimentos. Nós vamos ter na nossa vida, somente quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente consegue lembrar de muito mais coisas do que só a nossa vida. Durante essa nossa vida, nos é permitido por Deus que a gente não lembre de algumas coisas, e isso é através do corpo físico. Mas o que mais nós precisamos é da memória. Né? A gente sabe quanto é terrível para as pessoas numa certa idade quando começa a acontecer, né, essa falta de memória ou aquele esquecimento. Então a gente sabe que tudo isso é importante. A forma que ele coloca aqui, né, nesse Gotas de Paz, como esquecer, não devemos esquecer, é uma das primeiras palavras ditas aqui nesse Gotas de Paz. Ou seja, nós não devemos esquecer nada que aconteceu na nossa vida. Nós temos é que dar valor às coisas que acontecem e preparando a mente para trazer para a nossa vida as coisas boas. Mas não esquecer as coisas ruins. Porque, como foi dito aqui, tudo o que acontece na nossa vida, ela tem um porquê de ser, um motivo de ser. Então, eu falo assim, a maioria das pessoas não entende, né? E as pessoas que são espíritas, e nem todas, mas elas às vezes pegam frases espíritas e colocam, na verdade, isso, né? Que nós estamos em prova, que a vida, a gente passa por lições todos os dias, e cada lição aprendida é que, na verdade, a gente evolui. Né? Então, o esquecimento, ele não é legal de existir. O legal é você entender por que aquilo acontece, por que aquilo está acontecendo, como que aquilo deve acontecer. Então, na verdade, a gente precisa lembrar buscando aprendizado. Então, ontem me aconteceu isso, foi difícil, e eu vou arrumar alguma forma de que isso não aconteça de novo, ou se acontecer de novo, eu tenho algo para fazer. Esse é o aprendizado. Se a gente tiver esquecimento, hoje a gente vai passar por aquilo de novo, vai sofrer talvez, vai fazer coisas erradas, e não vai lembrar, como a gente fala, da lição. Do que era, na verdade, para ter, né, aprendido. Então, ele diz assim, como esquecer algo, se é ele que vai me lembrar como que eu devo fazer, como que eu devo agir. Então, a gente percebe que as lições e os nossos aprendizados estão em cima das coisas que nos acontecem e que, na maioria das vezes, não são coisas boas. Não são coisas boas porque nós estamos preparados ou acostumados para que a vida aconteça da melhor forma possível. Ou da forma que eu quero. Eu só quero que aconteçam coisas boas. Eu só quero que tenham resultados bons na minha vida. E a gente sabe que não. Acontecerão coisas ruins, acontecerão coisas que eu não vou gostar. Mas a cada coisa acontecida, né, a cada experiência passada, eu tenho que guardar o resultado dessa experiência. Eu tenho que buscar o melhor, o que fazer, como fazer. Então, como diz assim, esse esquecimento ele não é interessante. Eu vou falar assim, né? Eu lembro daquela vez que eu passei por tal coisa e depois aconteceu isso. Isso é uma lição. Então, isso não deve trazer para dentro da gente coisas ruins. Eu vou lembrar, a gente sempre lembra, quando eu era rapaz, eu era mais novo, eu era isso, era aquilo, eu fiz tanta besteira. E hoje o que a gente faz? Muitas das vezes a gente dá risada. Então, na verdade, quando a gente tiver isso, que a gente começar a rir das besteiras que a gente fez, mas sabendo que não dá mais para fazer, é a lição aprendida. A gente vê, eu sempre penso assim, tudo que acontece com a gente, acontece de coisa ruim com a gente fica desesperado a princípio, aí passa um tempo, né? Passa 1, 2, 3 anos e você percebe que você ficou mais forte, né? Com aquela situação que você passou. Se a gente tirasse esse gapzinho de tempo aí, que às vezes é 1 mês, às vezes é 1 ano, às vezes é 10 anos, a gente ia ver que a gente dá para esperar, né?
tudo que a gente passou, a gente consegue ressignificar e que isso vai tornar a gente mais forte, né? Se para pensar em tudo que aconteceu da nossa infância para cá, tudo transformou tudo transformou algo dentro da gente para melhor, né? Então, as experiências ruins, com certeza, ensinam muito mais do que as experiências boas. Verdade, você falou aí, é bastante interessante, né? É a gente guardar as coisas boas, mesmo vindo de resultados ruins, É, né? E como você falou, quando a gente está passando por alguma coisa, é difícil, é algo ruim, algo que me está fazendo mal. Mas depois que passa, como você falou, e você se lembra daquilo, você fala, nossa, né, eu consegui passar. e hoje eu estou aqui mais Nossa, forte do que antes. isso, na verdade é isso. É isso que a gente vai ter que, na verdade, trazer como experiência, né? Então, quando a gente repetir bastante coisas, mas guardar o resultado, a gente vai conseguir vencer. E quando a gente está passando pelo momento difícil, ter esse discernimento de saber que logo, logo, no futuro não tão distante assim, a gente vai entender por que está passando e vai se superar e vai ser mais forte daquilo ali. Com certeza. Vamos dar início, Oswaldo, com as Vamos fazer preces? oração. Sim. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidar os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a gente vai começar um capítulo novo, né, Oswaldo? Capítulo 16. Isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai vou ler até qual parágrafo, Oswaldo, você acha? Até o item 7. Na verdade é assim, nós vamos ter acho que seis passagens que são só as passagens em que Jesus fala da riqueza dentro do Evangelho. Então eles são trechos curtos, vai até o 6, se eu não me engano, e daí tem a primeira, que fala que é a utilidade da providencial da riqueza, que já é no item 7, que ele vai falar das provas da riqueza e da miséria, aonde na verdade já tem uma explicação de Allan Kardec. Tá. Então, vou ler tudo isso aqui. Ler tudo isso aqui ou você acha que é melhor? Sim, pode ler. São trechos curtinhos, porque daí a gente consegue. Porque, na verdade, o capítulo ele fala não pode servir a Deus, e a Mamon ele vai falar da riqueza. E ele vai pegar trechos aonde Jesus foi confrontado, ou apareceu situações que ele se envolveu com pessoas de dinheiro, com relação a coisas de dinheiro. São itens curtos, e daí o 7 que já tem a primeira explicação de Allan Kardec. Então, ok, vamos lá então. Salvação dos ricos. Aí vou lendo aqui. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Parágrafo 2. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom?
Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro nos céus. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora, muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos, ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Guarda-se da avareza. Parágrafo 3. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: O homem que me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ele disse em seguida essa parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo esses pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei: derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: direi à minha derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muito bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? E isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos aos seios de Abraão. O rico morreu também, teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora no consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aquele que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviai-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhe ateste essas coisas, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não disse
Não disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu, se eles não escutam Moisés, nem os profetas não crerão mais do que neles, quando menos alguns dos mortos ressuscitasse. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outros e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, depois que se tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma os outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retomado, pediu-lhes a conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe, Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe, Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui os 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. E entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão um talento apenas, veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e coleis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e colho onde não nada empreguei. Desvieis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se retire, pois, o talento que tem, e deem aquele que tem 10 talentos, porque dar-se a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, tirar-lhe-á, mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e rangeres de dentes. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos um instrumento de perdição, sem recurso, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra afasta seus pensamentos do céu. Produz um tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da vertigem um homem à terra afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna. Esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar-se o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não se possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se não empregados a propósito com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação só tem esse preço. Mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto,
segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem, e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos ciúmes, é preciso tomar-se não à coisa, mas ao homem que dela abusa. Como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele toma pernicioso que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, essa encontradita um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-lo fora. Por isso mesmo, as relações do povo a povo tornam-se uma necessidade. Para tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-lo, mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los, lhe foram precisos recursos. A necessidade de criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos. Sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, a razão considerada um elemento de progresso. Muito bom. É um pouco longo, aparentemente, mas é assim, para que a gente entenda, a gente poderia até pegar cada item desse e estudar separado. Até daria para entender uma outra situação, levar para um outro caminho. Na verdade, a ideia desse capítulo é falar da relação entre a riqueza, pobreza, entre o homem com relação a esse dinheiro. A gente viu aqui, nessa última parte, onde já é a explicação de Allan Kardec, ele já fala que sem a riqueza não haveria progresso. Então, o dinheiro ele é muito importante. Outra coisa, as pessoas falam, o dinheiro é vil, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. É como se o dinheiro fosse algo ruim. E o dinheiro não é algo ruim. Ele diz ali, é a forma que nós tratamos o dinheiro, a forma que o mundo trata o dinheiro é que faz isso. As passagens que nós vimos, são todas passagens do Evangelho que Allan Kardec faz questão de pegar, no Evangelho e colocar aqui para exemplificar passagens onde Jesus relacionou, a nossa vida com riqueza, onde Jesus se colocou com homens ricos, onde Jesus convidou uma pessoa de dinheiro que queria, pediu para Jesus para salvação, o que ele deveria fazer, era um homem religioso, o que ele deveria fazer. Então nós temos aqui várias passagens para ilustrar essa parte de relação entre riqueza e pobreza e essa relação do dinheiro com o homem. O nome do capítulo se chama Não se pode servir a Deus e a Mamon. Existem duas explicações, para esse termo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eles falam que Mamon, na Grécia ou em algum lugar, ele era tido como o Deus da riqueza. Mas existe uma outra explicação, que Mamon, vem de uma palavra em aramaico, que era muito usada. Jesus, falava em aramaico, conhecia o aramaico.
teve alguns evangelistas, né, seguidores de Jesus, que também conheciam o aramaico. Então eles falam que mamon ou mamona tem relação com a palavra tesouro, riqueza. Então, não se pode servir a Deus e a riqueza. Não se pode servir a Deus e aos bens materiais, né? Ele começa numa passagem que foi dita por Lucas, né? Lucas não foi seguidor direto de Jesus, ele escreve através de conversas que ele teve com outros evangelistas, e ele coloca aqui, né, no capítulo 16, versículo 13, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir duas pessoas ao mesmo tempo, ele diz. Você não pode dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Então ele diz assim: não pode servir a dois senhores, porque ele, essa pessoa, ou ele aborrecerá um e amará o outro. Vai dar muita atenção a um e nenhuma atenção ao outro. Ou, né, vai ficar feliz, gostar mais de um e menos do outro. Ele diz assim: não dá para servir ao mesmo tempo duas dessas coisas. Como na Terra nós não vamos poder dar atenção ao dinheiro, né, como bem material, e entender que eu estou bem com Deus. Essa é uma das primeiras explicações. A primeira passagem aqui, que é o item 2, ele diz, né, um jovem se aproximou de Jesus, chamou Jesus de bom mestre, conhecia Jesus, né, entendia o que Jesus queria, e ele queria também a salvação, né? Aquilo que a gente tinha estudado no capítulo anterior, ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para alcançar a salvação, para ser salvo, para ir para o céu, para ir para o paraíso? Jesus respondeu: primeiro, por que me chamais de bom, né? Ele falou assim, Jesus sempre colocava, é uma das palavras que Jesus entende, né, que ele nunca quis ser melhor do que ninguém. Ele fala: não, bom, só Deus. Mas ele já começa explicando: se quereis entrar na vida eterna, né, ou seja, se você quiser alcançar esse lugar melhor no mundo superior ou no mundo depois da terra, ele diz o que, na verdade, os mandamentos da época diziam, né? Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e aquilo que a gente tinha falado, que é o maior mandamento, ele diz: amai ao próximo como vós mesmos. Se fizer isso, se você cumprir esses mandamentos, com certeza você alcança a vida eterna. Aí ele fala: mas eu tenho feito isso, eu guardo, né, todos esses mandamentos, conheço, decoro, sei, decoro esses mandamentos. Ele fala assim, e isso desde pequeno, né, desde jovem. Mas o que me falta ainda? Jesus disse: quer ser perfeito? E pegai todo o seu dinheiro, dai aos pobres e terei um tesouro no céu. Depois que se fez isso, vem e vai propagar o evangelho, vai passar esses ensinamentos que eu estou trazendo, né? Se você fizer isso, beleza. Aí, né, Lucas contando, ele diz: porém o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens, ou seja, era muito rico. E aí, depois que ele vai embora, Jesus, né, faz aquela explicação aos apóstolos, né, aos discípulos. Ele diz: eu vos digo em verdade que é bem difícil o rico entrar nos céus. Ainda vos digo mais, é mais fácil, aqui vai ter uma explicação, né, que as pessoas ainda não entenderam. Ele fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Muitas pessoas vão lembrar dessa passagem por falar que passar um camelo por uma agulha. Então, a primeira coisa que a gente precisa explicar é que esse camelo eram cordas que amarravam barcos, né, igual nós temos hoje, e essa corda é muito grossa. Então, um fio dessa corda, muito grosso, é muito difícil de você colocar numa agulha de costura, né, uma agulha de costurar tecidos. Então, eles é mais fácil você colocar uma linha grossa uma linha grossa numa agulha fina do que o rico entrar no céu. Depois disso, muitas pessoas começaram a falar sobre riqueza, né, e aí até misturaram isso com aquela passagem dos pobres de espírito, que as pessoas acham, muitas pessoas não querem ter dinheiro, não querem se dar bem na vida, com medo, né, de perder a salvação, né, ou de não ir para o céu. Mas isso que foi dito para Jesus, ele só falou, e isso precisa ficar bastante interessante, ele só falou porque ele presenciou
uma pessoa que pediu para ele explicar o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse, se você quer mesmo ser perfeito, desapega do seu dinheiro e vai trabalhar em bem dos mais necessitados. Ele não teve coragem. Então ele fala assim, que quando você se apega muito ao dinheiro, vai ser muito difícil você abandoná-lo, você fazer caridade, porque a sua preocupação é aí, volta lá no começo, né? Não dá para você servir aos dois senhores. Ou você se preocupa com a caridade, ou você se preocupa com seus bens materiais, né? Então essa explicação de Jesus não é que ele é contra a riqueza ou contra as pessoas que têm dinheiro, e sim que nessa passagem ele exemplifica o que uma pessoa, né, demonstrou numa relação com ele diretamente. O segundo item, ele fala de resguardar-se da avareza. Duas pessoas, né, uma pessoa procurou Jesus para resolver conflito de herança, né? Um homem disse no mesmo então, mestre, dizei a meu irmão que ele reparta comigo a herança que nos coube, né? Sobrou uma herança, só que um ficou com o dinheiro e não passou para o outro. Jesus disse, homem, quem estabeleceu que eu posso ser esse juiz? Ou fazer partilhas? Quem faz partilha? Advogado, através do fórum, através do cartório. Hoje nós temos muito isso. E depois ele assim, depois disse, tome cuidado para vos guardar de toda a avareza. Pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. E aí ele conta uma história, né, de um homem que tinha muito dinheiro, que tinha uma plantação enorme, que colhia muito, né, tinha uma colheita muito grande, só que a colheita dele que ele tinha, ele guardava tudo no celeiro para ele. E ele ia ter uma grande colheita e ele já não tinha mais aonde pôr. Né? O que ele poderia fazer com isso, se ele já tem o bastante? Mas ele se preocupa, ele fala, já sei, vou pegar esses celeiros que eu tenho, que são pequenos, e vou construir maiores. E aí eu vou colocar toda a minha colheita e todos os meus bens, e aí direi para mim mesmo, né? Tendes agora muito bem como reserva. Tipo assim, tenho comida pro resto da vida. Tenho dinheiro pro resto da vida. Né? Então, descansa, come, bebe, aproveite a vida. Mas isso é uma parábola, né? Uma historinha que Jesus está contando, né? Para exemplificar como deve ser. Aí ele assim, mas Deus nesse mesmo instante disse ao homem, como és insensato. Hoje mesmo, né, sua alma será arrebatada, ou seja, vai morrer nessa madrugada. E para quem ficará isso que guardaste? Aí ele diz assim, assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Então ele dá uma explicação, né? Você guarda, 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 morre no outro dia, esse dinheiro fica para os filhos brigarem, né, para que haja briga pela herança, enquanto essa pessoa que tem bastante que poderia dividir com mais pessoas, guarda somente para ele. Então é mais uma passagem falando sobre o dinheiro. A outra passagem, né, do item 4, ele fala da história de Zaqueu. Para quem não conhece a história de Zaqueu da Bíblia, é esse trecho aqui, que tem naquela música, né? O Zaqueu, eu quero subir o mais alto, né? Só para te ver, porque, segundo consta, era muito baixinho, Zaqueu. Sabendo de Jesus, ele quis conversar com Jesus. Jesus, aparentemente, né, pelo seu conhecimento, conhecia a história de Zaqueu. Olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, eu quero passar na sua casa, quero pernoitar lá, tem um jeito de eu ficar na sua casa essa noite, né? E aí, desceu depressa, com alegria, só que Zaqueu, né, para quem não conhece a história, e até aqui no Evangelho, para quem estiver acompanhando no Evangelho, logo que eles falarem de Zaqueu aqui, tem uma passagem dizendo para que a gente tem que procurar, lá na introdução, sobre publicanos. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de imposto, ninguém gostava dessa profissão, ninguém queria ser um publicano, porque era mal visto pela população, era olhado de outra forma, só que ganhava-se bem. Você cobrava o imposto e ficava com uma parte.
Então, o Zaqueu ficou muito rico cobrando impostos para o governo romano. E os outros, inclusive os apóstolos, os seguidores de Jesus, olham de forma esquisita para Jesus. Mas espera aí, Jesus está conversando com um publicano? Jesus está dando atenção para um publicano? E começaram a olhar um para o outro e fazer conversinha, fofoquinha, né? Murmurinho ali, enquanto Jesus estava falando com Zaqueu. Só que quando Zaqueu recebe Jesus, ele diz assim, apresentando diante de Jesus, ele disse, eu dou, ele já faz isso, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. De tudo aquilo que eu tenho de dinheiro, metade vai para os pobres. E se eu fiz, em algum momento, prejudiquei a vida de alguém, esse dinheiro que eu dou para ele, eu dou numa quantidade maior. Aí, Jesus pega e fala, né? Esta casa recebeu hoje a salvação, pois esse também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Zaqueu entendeu os ensinamentos de Jesus. Mesmo sendo uma pessoa de má vida, tendo muito dinheiro, ele não se apegava ao dinheiro. Ele trabalhava com aquilo, recebia esse dinheiro e trabalhava com esse dinheiro em benefício dos outros. E as pessoas que murmuravam contra os publicanos falavam mal de pessoas do quais eles não conhecem. É como as pessoas falam, tem muita gente aí que faz caridade, que tem dinheiro, e ninguém fica sabendo. É rico, é rico, é rico. Você não sabe a caridade que ele faz. Então, Zaqueu fazia caridade com esse dinheiro que ele tinha. Então, é mais uma passagem. Depois tem a parábola do mal rico, né, de uma pessoa que tinha muito e não ajudava os pobres, né? Ele conta a historinha de que ele era muito rico, tinha muita comida, e um pobrezinho ficava na porta dele e comia só o resto que caía no chão, né? Só as migalhinhas. Só que quando há a morte dos dois, um vai para um lugar melhor e o outro para um lugar pior. E aí, né, essa pessoa que era rica e que se vê, né, numa situação pior, pede para Jesus ajuda. Inclusive, ele pega e fala, né? Será que você não poderia mandar pessoas, até meus irmãos, ele se preocupa com os familiares dele, né? Para que eles aprendam isso, para que eles não precisem passar pelo que eu estou passando. E aí Jesus fala, não, isso já está acontecendo. Né? Desde Moisés e outros profetas, isso vem sendo ensinado, mas ninguém aprende. É a mesma coisa que a gente hoje. Né? A gente conhece, às vezes, os ensinamentos de Jesus, mas a gente fica esperando que Jesus venha diretamente na nossa casa e fale, viu, Valdão, Fábio, viu, olha, tem que fazer dessa forma. Aí fala, é Jesus, ai, que delícia, então a partir de hoje eu começo a fazer. Ou, para acreditar em Deus, as pessoas ficam esperando que Deus apareça, né, na frente dele e fala, Deus, é você, então agora eu acredito em Deus e a partir de hoje você é uma pessoa boa. Jesus explica isso aqui, que né, se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que ressuscite alguns desses mortos. Né? Então, essa história de que Jesus virá, vai lá, ele já está explicando aqui que não. E depois, né, tem a parábola dos talentos, que algumas pessoas atribuem isso também à mediunidade, mas fica bem claro, na verdade, a forma que se deve trabalhar com o dinheiro. Né? Na verdade, os bancos fazem isso, existe alguma forma de economia, mas ainda não é correto. Mas que o dinheiro não é para ficar guardado, o dinheiro não é para se comer e beber mais do que o normal. O dinheiro é para ser investido, gerar recursos, gerar financiamento, gerar tudo o que existe para a melhoria das pessoas. Não para a vida de uma pessoa. Então o cara lá tinha muito dinheiro e deu um dinheiro para cada um, mas com a ideia de que cada um fizesse esse dinheiro render e frutificar. E aí um deles, né, que a gente percebe ali, que não tem conhecimento, esconde o dinheiro, guarda com medo. É medo de passar, eu vou guardar um dinheiro porque eu tenho medo que amanhã eu fique doente. Até tem alguns livros escritos de autoajuda que ele fala assim, quanto mais você guarda dinheiro para comprar remédio, mais remédio você compra. Mais doente você fica, porque você já está dizendo para o universo que aquele dinheiro é exclusivamente para doença e remédio. Se esse dinheiro tivesse sido investido para ajudar pessoas, com
talvez, com certeza, você não estaria passando por problema de saúde, não estaria com problema de dinheiro. Sua preocupação é guardar dinheiro com medo do amanhã. Como disse naquele outro, você guarda o dinheiro hoje e morre amanhã, e daí? Alguém vai usar o seu dinheiro, alguém vai ficar com o seu dinheiro e você não vai ter utilidade. Não era mais fácil você estar trabalhando com ele e ajudando? E o pior ainda, né? Tem gente que guarda dinheiro, aí tem um problema de saúde muito grave, e esse dinheiro só serve para prolongar o sofrimento, né? Fica aí por anos na cama, tendo coisas paliativas, só para prolongar o sofrimento. Não vai ter cura, né? E o dinheiro acaba trazendo mais dor e mais sofrimento, né? Acontece muito isso. Então, e aqui também, lógico, a gente depois vai falar ali, tem a explicação de Allan Kardec, mas é a mesma coisa, né, que ele diz aqui, né? Servidor mau e preguiçoso, né? Eu não devia ter colocado o dinheiro na sua mão. Eu devia colocar o dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que tivesse um retorno maior com juros. Isso já acontecia na época de Jesus, né? De o dinheiro ser usado para crescer. Aí ele diz lá no final, né? Aquele que tem 10 sempre será dado. Aí algumas pessoas ficam naquela preocupação assim. Por que eu não tenho dinheiro nenhum? E tem gente que quanto mais dinheiro tem, parece que chega mais, né? Aí já tem uma explicação com relação a como a gente trata o dinheiro. Quando você trata com apego, eu quero guardar, e se amanhã acontece tal coisa, acontece aquilo e você não faz esse dinheiro. Quando você trabalha com esse dinheiro, não para você só, que você é o que às vezes algumas empresas fazem, né? Algumas pessoas falam, Antônio Hermílio de Moraes era rico. Não, ele tinha empresas que geravam muito dinheiro. Só que esse dinheiro não era dele diretamente. Ele tirava desse dinheiro o que ele precisava. Um carro para ir para cá, para lá, a casa para morar, né? O sustento ali, a comida, a bebida. Ele não utilizava esse dinheiro. E o que ele fazia com isso? Né? Ainda beneficiava quantidade de trabalhadores, auxiliava hospitais e tanta coisa. Então, era uma pessoa que, com certeza, o dinheiro ia aumentar para ele. Mas quem conheceu, segundo consta, era uma pessoa de uma simplicidade terrível e que criou os filhos trabalhando e não dando o conforto e o melhor para eles, fazendo com que eles, na verdade valorizassem esse dinheiro. Então, aqui, ele explica mais ou menos isso, né? Por que alguns vêm à Terra com a missão de fazer o dinheiro da Terra frutificar, aumentar, dar trabalho, dar alimento para outros, né? Enquanto que aqueles que têm aquela mesquinharia, ele monta uma empresa, o primeiro dinheiro que ele tem, ele vai viajar, vai tomar cerveja, né? Vai passear, vai gastar, ao invés de fazer esse dinheiro render, montar mais, por exemplo, mais empresas, né? Fazer o negócio dele aumentar, para que as pessoas possam ter trabalho, para que as pessoas possam ter dinheiro, para que a economia do país aumente. Então, a gente vê que a forma de tratar o dinheiro já é explicada por Jesus, inclusive como forma de economia. E depois, né, a gente já entra nesse último item, né, que ele fala que a utilidade providencial. Qual que é a utilidade da riqueza? E provas de riqueza e da miséria. Então ele começa explicando, né, Allan Kardec, no item 7, que é o último, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuíssem. Então, na verdade, se as pessoas que têm dinheiro e são ricas não vão para o céu, se você tem como base entendimento de que se você quer ir para o céu, você não vai querer ser rico. Ninguém, na verdade, ia querer ter dinheiro. Ele diz assim, seria um obstáculo à salvação daqueles que a possuem. Aí ele usa o termo. Se nós interpretarmos ao pé da letra certos ensinamentos de Jesus. Então, com Allan Kardec aqui, nós vimos aqui algumas passagens de Jesus, se não bem entendidas, são colocadas e dá medo em algumas pessoas, inclusive de arrumar uma colocação melhor, de se melhorar na vida,
com medo disso, passa uma vida, às vezes, de miséria que não precisaria passar, né? Que eles falam de tormentos voluntários, tormentos escolhidos, coisas que eu passo sem precisar passar. Né? Então ele fala assim, se nós não entendermos o sentido, aí ele diz assim, Deus, quem distribui o dinheiro é Deus. Como que Deus distribui o dinheiro? Ele coloca na terra pessoas que acabam, né, chegando à mão deles dinheiro, né? Tendo uma facilidade para, já com o conhecimento, de montar alguma coisa que faz dinheiro. Né? Isso aqueles que levam da forma correta. Ele diz assim, Deus teria colocado na mão de alguns um meio que seria inevitável de perdição. Quer dizer, você não teria chance de se salvar. Deus não faria isso, com certeza. Então ele diz assim, esse pensamento que contraria a razão. Ele diz assim, a riqueza, que ele começa explicando, é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, já explicando como prova. E algumas pessoas assim, gostariam de ser ricos, né, na sua vida. Se tivessem que escolher na outra vida, uma reencarnação, que tipo de vida eles teriam. Tem muitas pessoas que falavam assim, eu gostaria de ser rico, mas eles dizem aqui, é uma prova bastante arriscada, mais perigosa que a miséria. Com a miséria você não vai conseguir fazer coisa errada, né? Pode acontecer, mas assim, já com a riqueza, não. Você pode se tornar uma pessoa avarenta, você pode ser uma pessoa orgulhosa e dificilmente, né? Você na miséria vai se tornar uma pessoa desse tipo. Então eles dizem que a prova da riqueza é muito difícil, né? Eles dizem assim, o que a riqueza faz? Em virtude das excitações, tentações que oferece, da fascinação, né? O dinheiro cresce o olho das pessoas, né? As pessoas né, gostariam de ter, e ter mais, e querer mais. Então eles dizem assim, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Por exemplo, né, vamos tentar levar de uma forma mais simples. Se eu levo uma vida difícil, de sofrimento, morrer para mim não é difícil. Às vezes, muitas pessoas preferem. Não tenho nada que fazer aqui, não tenho algo na minha vida que me segure na terra. Sendo miserável, passando fome, vivendo na rua. A morte seria, talvez, a melhor solução. Mas uma pessoa que tem muito dinheiro, ela sempre fala, não, eu não posso morrer agora. Agora que eu estou curtindo a vida, agora que eu tenho 5, 6 carros de marca, agora que eu posso viajar para o mundo inteiro, agora que eu posso fazer isso, para aquilo, por que eu vou querer morrer? Ou seja, a nossa preocupação não está no entendimento da vida espiritual, e sim de como eu vou gastar esse dinheiro favorecendo, né, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha sensualidade. Vou comer, vou beber das melhores comidas, experimentar, vou beber até cair, como diz a música, vou comer até passar mal, vou comprar cada dia um carro de forma diferente, em nenhum momento se preocupando o que eu posso fazer com esse dinheiro, para que esse dinheiro renda frutos às pessoas que precisam. Não dando dinheiro e distribuindo na rua, mas dando a elas emprego, fazendo com que, vamos dizer, uma empresa que eu tenho aumente, né, vá para todo o mundo e eu consiga dar uma condição de vida melhor com esse dinheiro, não distribuindo dinheiro, mas fazendo ele frutificar e render. Né? Então, ele diz assim, quando uma pessoa passa, ele diz aqui, da miséria para a fortuna, ele esquece a situação anterior, porque ele começa a viver uma vida ruim. Agora, uma pessoa que tivesse muito dinheiro e viesse a ficar miserável, teria uma vida terrível. Ele sabia que tinha uma vida boa e depois passa por uma condição ruim. Ele diz assim, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que se torne impossível e não possa vir ser meio de uma salvação. Se eu empregar o dinheiro só para mim, no meu egoísmo, com certeza eu não serei salvo. Vai acontecer com aquele que Jesus fala lá do rico, que foi parar no inferno, né, naquela parábola dele. Nas mãos daquele que delas sabem fazer bom uso, ele diz assim, imagine uma pessoa que recebe um dinheiro
e consegue multiplicar esse dinheiro e ajudar uma quantidade de pessoas. Com certeza, ele tem dinheiro, ele é rico, mas ele não será, como diz, né, não irá para o inferno, ele vai para um lugar melhor, porque ele fez com que esse dinheiro chegasse a quem precisa. Então ele diz assim, quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, ele diz assim, desfazei-o de todos os bens e segui-me. Ele não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui. A explicação de Allan Kardec com relação ao que Jesus falou, para que a gente entenda, Jesus não está falando para quem tem dinheiro sair distribuindo dinheiro para os pobres. Foi naquele momento, naquela explicação, ele deu um ensinamento para a pessoa. Então, ele diz assim, não se deva distribuir o dinheiro, né, desfazer do que possui. E que a salvação só se consegue a esse preço. Mas Jesus quis mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos, amor possessivo, amor de posse, de é meu, só meu, eu necessito, eu preciso, não vivo sem ele. Ele falou, com certeza será um obstáculo à salvação. Ele diz assim, aquele jovem, de fato, julgava, entendia que, esquecendo os mandamentos de Deus, cumprindo lá o ir na igreja, o rezar, o ajoelhar, levantar as mãos aos céus, né, repetir as palavras que eram ensinadas, ele diz assim, no entanto, ele recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer do que possuía. Ou seja, ele preferiu não alcançar a vida eterna, talvez saber que não ia, né, para um lugar melhor, do que desfazer dos seus bens. O mais importante para ele, naquele momento, era o dinheiro. Apesar dele ter perguntado para Jesus como era a salvação. Ele queria que Jesus falasse, não, é isso que você está fazendo. Você indo na igreja, rezando, vai para o céu direto. E Jesus fala, não. É? Tanto que Jesus explica lá, né? Você deve honrar seu pai e sua mãe, mas o principal, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então ele diz assim, a proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer o próximo, não ser leviano, fútil, orgulhoso, honrar o pai e a mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação que do princípio que fora da caridade não há salvação. Depois aqui só tem mais alguns itens, né? Ele fala, se a riqueza é a fonte dos males do mundo, se provoca tantas paixões e tantos crimes, não devemos culpar o dinheiro, mas sim o abuso ou a forma que se usa, né, desse dinheiro. Ele diz aqui, né, se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dessa, né, riqueza, do dinheiro, fazer surgir o bem. Se ela não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então ele diz assim, o homem tem missão de trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la, saneá-la, para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar, nós estamos passando por esse problema, né? Problema de economia, que ele vai falar, né? Quem quiser aprender de economia, tem um ensinamento maravilhoso aqui, ele diz assim, para alimentar toda essa população que cresce sem cessar,
para alimentar toda a população da Terra. Todo mundo fala, né? A Terra está atingindo uma quantidade de pessoas, não sei quantos bilhões aí, e aparentemente logo não vai ter alimento para isso, né? Eles dizem assim. É preciso aumentar sua produção. Olha o que ele disse, se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurar lá fora. Isso já existe, né? O que um país não produz, o outro produz, você... Só que na base do dinheiro. Né? É caro, fica mais caro para você trazer. Tanto que hoje muita coisa que falta no nosso país só falta e só é caro porque a preocupação primeira é a exportação. É. Mesmo que você tenha uma população que passa fome, a preocupação é mandá-la para fora do país. O que fica aqui é a sobra, e a sobra é muito cara. Por isso, muitas pessoas passam fome. A preocupação primeira de um país deveria ser que não existisse fome no país. E depois você exportaria isso de uma forma, né, legal para outros países. Isso é economia, né? Isso a gente vai entrar num problema bastante sério aí, mas é o que ele está explicando aqui, né? Então ele diz assim, por isso mesmo as relações entre os povos, torna-se uma necessidade. Para facilitá-la, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam. Por isso que existe guerra. Porque um cresce o olho no que o outro tem, mas ao invés de entrar em contato, conversar e decidirem como fazer isso, é mais fácil guerrear, acabar com o outro país, né? Entrar no outro país à força e ter aquilo para ele. Então você vê que as relações entre os povos não existem, a caridade entre esses povos não existe. Ele diz assim, tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos das gerações que realizam no decorrer dos séculos, o homem teve, né, ao longo do tempo, que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-la, mais segura e mais rapidamente. Mas, para fazê-los cumprir, necessitava de recursos. A necessidade do povo da terra. Então, a gente vai ver que o progresso intelectual do homem e o progresso material do planeta Terra acontece dessa forma. Necessitava de recursos, a necessidade fez com que criasse a riqueza, assim como ele fez para descobrir a ciência. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência. Então, o homem se torna mais inteligente, que a gente chama de progresso intelectual, que traz o progresso material. Só falta o progresso moral, o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Ele diz assim, essa inteligência que a princípio concentra-se na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio da realização das necessidades do homem, não haveria trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisa. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Então, ensina aqui também sobre como acontece o progresso intelectual, como acontece o progresso material. Precisa dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, para acontecer junto o progresso moral, ou seja, o melhoramento dos seres, né? A evolução dos seres, e não a preocupação única e exclusiva com os bens materiais. Isso aí, acho que ficou bem claro, né? O capítulo é bem interessante porque uma das minhas maiores dificuldades era saber lidar com isso aí. Por um bom tempo fiquei afastado do cristianismo por causa disso. Achava que eles pregavam uma coisa que impossível de se colocar em prática, né? Pregavam uma pobreza, pregavam distribuir tudo que você tem, distribuir para os pobres. E não é isso, né? Que explica, deixa bem explicadinho que não é isso. Você pode ser rico e ser um bom rico, né? Como você pode ser um pobre e um péssimo pobre, né? Então você depende do jeito que você faz uso do dinheiro e não do jeito de você ter bastante dinheiro, se você é ruim, se você ter pouco dinheiro, você é bom. E sim fazer o bom uso dele. Isso é bem interessante. Vamos encerrar, Oswaldo? Sim,
Esse capítulo vai mostrar bastante isso. Apesar de ele ter ficado, como eu falei, né, um pouquinho longo, mas havia necessidade de ler aqueles trechos e já cair nessa explicação, né? Tem trechos ali que fala bastante de coisas que Jesus falou e que não é entendido, né? Dessa forma ele acaba ficando bastante entendido. É. Vamos lá, Vamos então. lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto de nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual a todos aqueles participantes dessa live, que as correntes médicas, correntes passistas, né, aplicando um passe, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. Assim nós vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, que ficaram, que se encontram em seus recintos, que cada um pense também nesse familiar, nesse ente querido que não participou dessa live, mas que as correntes espirituais possam visitá-los, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. É isso aí. Boa noite a todos. Até segunda-feira, às 7h30. Que assim seja. Até a próxima segunda. Uma grande semana a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Boa noite, João. Até mais. Que assim seja. Amém.